Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast, A Hora do Lucro. No programa de hoje, nós vamos conversar, nós vamos responder uma pergunta que chegou pra gente aqui nos nossos canais. E essa pergunta é o seguinte: coxo de sal funciona para engordar gado? Pois é. Se você já pensou nisso, já teve essa dúvida aí na sua propriedade, na sua região, é justamente essa pergunta que nós vamos responder hoje. Será que realmente coxo de sal funciona para engordar gado? Muito bem, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e ajudo a ter lucro de 500 a R$1.000 por cabeça com confinamento simples, mesmo começando do zero. Esse podcast tem justamente o objetivo de levar informação, de levar conhecimento para produtores que trabalham com pecuária de corte, com engorda. Por isso, se você quer saber, se você está procurando encontrar a melhor forma para ter lucro com engorda, com gado de corte, me segue aqui nesse perfil. Se você está chegando agora, me segue aqui nesse perfil do Instagram. Se inscreve também no meu canal do YouTube, que é justamente sobre isso que a gente fala, sobre engorda, sobre lucro com pecuária de corte. Muito bem, então você que está chegando agora, eu já vou começar com uma pergunta aqui para você que está chegando agora. Escreve aqui nos comentários. Coxo de sal, hoje em dia, para você, na sua propriedade, na sua região, funciona? Coxo de sal para engordar, funciona aí na sua propriedade? É justamente sobre isso que nós vamos falar, com técnica e com realidade do que realmente acontece nas diferentes regiões. Então, quando eu me propus a responder essa pergunta que chegou pra gente aqui, eu me fiz outra pergunta e vou devolver ela para vocês agora. Funciona para quê? Para que funciona coxo de sal hoje em dia? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala funciona para quê, eu gostaria de levar os senhores, as senhoras, as senhoritas a uma reflexão. Quando eu digo funciona para quê? Pensar no objetivo da sua propriedade hoje. E eu não sei qual é o tamanho da sua propriedade hoje. Ela pode ser, de repente, de 20 hectares, ou ela pode ser de 200 ou de 2.000 hectares, como eu também atendo, por exemplo, umas fazendas lá no Pará, 10.000 hectares, enfim, eu não sei qual é o tamanho da sua propriedade hoje. Isso está relacionado com o seu objetivo com ela. Porque talvez o seu objetivo com a propriedade hoje seja só um lazer, seja ter um gadinho lá no pasto, seja ir descansar um pouco lá, e daí tá tudo certo, porque nessa realidade a propriedade está funcionando para você como uma fonte de lazer. Ocorre que aqui no nosso programa a gente conversa de lucro, e lucro é xaxim no bolso, ou seja, tem que funcionar para dar dinheiro para você que está aqui hoje, porque senão buscar informação aqui não serviria de nada. Então, quando eu digo em objetivo de propriedade, já vamos pensar no tamanho da sua propriedade, o que você realmente, de fato, consegue colocar aí dentro da propriedade para fechar com resultado positivo, para chegar num lucro, para realmente, efetivamente, botar dinheiro no bolso. Propriedades menores são uma realidade, propriedades maiores são outra realidade. Nós vamos falar dos dois tipos hoje, ok? Me responde uma coisa: quantos animais você acha que cabe na sua propriedade hoje para realmente dar lucro? É pasto que você faz? É coxo? Como é que você tem? Pensa aí, vai pensando um pouco isso. Quantos animais você consegue terminar por ano? Você consegue vender a cada ano aí na sua propriedade? Então, essas perguntas mexem um pouco com a cabeça da gente, porque o que funciona lá para o seu João pode não funcionar para você, e o que funciona lá para o seu Pedro pode ser exatamente o que você precisa. Então, para dizer se funciona ou não funciona o objetivo da propriedade, agora um outro passo importante. O conceito de engorda. O que é realmente engordar? Engordar é diferente, por exemplo, de colocar uma comida ou algum tipo de produto para um animal e deixar esse animal ganhar peso lá com o passar do tempo. Então o animal está lambendo alguma coisa, tem um pouquinho de pasto, ele está ganhando peso, que é diferente também de deixar esse animal no pasto e ele perder peso, ele voltar para trás. Então o conceito de engorda, ele significa ser capaz de terminar esse animal. Vamos falar que engorda é a parte final, é a fase final, é a fase onde decisivamente você vai construir um resultado positivo ou não da sua operação. Então, quando alguém me perguntou hoje, Marcelo, coxo de sal funciona para engorda? Coxo de sal no pasto funciona para engorda pasto? Eu vou voltar e dizer assim o seguinte: imagina quanto você precisa hoje ter de peso final do seu animal, quanto ele tem que render lá no frigorífico, porque é isso que vai dar o dinheiro no bolso. Animal pesado sem rendimento tira aí 4, 5% do seu resultado. Isso simplesmente pode ser o seu lucro hoje. Então, o conceito de engorda significa levar esse animal terminado que tenha rendimento lá no frigorífico. Mas agora, eu preciso dizer a você uma situação que mudou em relação ao que se fazia antes. Talvez você seja um pecuarista de longa data já, talvez você tenha vivido numa época que só deixar o gado lá no pasto já era suficiente, porque tinha uma inflação, esse animal terminava, valia muito mais a hora que ele terminava. Era uma aplicação financeira de alta rentabilidade deixar um animal no pasto. E isso hoje não é verdade. Isso hoje, ter gado hoje, você que está aqui hoje, você sabe quanto que custa para ter um boi, quanto que esse boi custa para você por mês, quanto que esse boi vai custar lá no final,
O boi hoje é um investimento que tem um montante de dinheiro alto envolvido. Simplesmente deixar esse animal no pasto 4, 5 anos vai afundar a sua fazenda. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que não é isso que você está buscando, ok? Então, o que mudou em relação a antigamente foi muita coisa, mas principalmente a situação econômica da fazenda, de propriedades que precisam faturar, que precisam botar dinheiro para dentro. Que o principal responsável pelo ganho de peso é o pasto. Quando a gente está no pasto, a gente está falando em capim de qualidade e em quantidade que vai ser proporcional ao ganho de peso que esse animal vai ter. E sim, entregar a nutrição no coxo é importante. Mas e para engorda? Será que isso é suficiente para engorda? Será que isso realmente hoje é o que você está precisando para resolver o seu enigma, a sua situação, a charada? Será que isso vai dar dinheiro? Será que não vai dar dinheiro? Olha o jeito que a roupa foi agora. Opa, tá querendo reagir. Será que engordar no pasto hoje é suficiente realmente? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque talvez alguns de vocês hoje estejam pensando assim, Marcelo, acabou o jeito, não dá mais para ganhar dinheiro com boi, não tem mais jeito, acabou. Tem muito amigo meu que fala isso, muito amigo meu próximo, meu amigo meu que tem fazenda, que tem muito dinheiro, que fala isso para mim, Marcelo, não dá mais para ganhar dinheiro hoje com boi. A gente tem porque é louco, né? Mas não dá mais. E eu entendo que se você talvez esteja pensando ou passando por uma situação dessa hoje. Eu entendo se você está pensando isso. Acontece que desde que eu era moleque, desde que eu era muito pequeno, lá na roça, lá em São Carlos, eu vi gente perdendo dinheiro com gado por informações erradas, por alguns enganos que hoje chegam para você todo santo dia no WhatsApp. E antigamente era a Rádio Peão que a gente conversava, até chamava Rádio Peão, né? Porque quando a gente se encontrava na mercearia, nas vendas, enfim, na cidade, se falava muito isso. Eu vi o meu tio, eu vi o meu pai, eu vi o meu vizinho, todo mundo cansado de perder dinheiro com boi, com gado, com animal, com cavalo lá atrás. Por isso, hoje, fazer da forma que a gente fazia antes, não dá mais. Antes, perder dinheiro, não tinha informação. Hoje tem informação. E aí, qual é o melhor jeito hoje de tratar para ter lucro? Nós estamos falando aqui se coxo de sal funciona, mas qual é o melhor jeito hoje para tratar, para ter lucro realmente? Ganho de peso forte, velocidade, qualidade é melhor do que custo baixo, porque o custo baixo engana. Custo baixo em longo tempo tem uma cilada importante aí, porque muitas vezes o custo baixo em longo tempo está entregando uma nutrição no coxo ou no pasto que vai fazer com que esse animal seja abatido com 50% de rendimento de carcaça ou 51%, e ele deveria ter, ou poderia ter, ou precisaria ter, para te dar lucro, pelo menos 54% de rendimento. Você está perdendo 3%. Qual é o investimento hoje que dá 3% na bolsa, em qualquer lugar que você fizer? Não é fácil. Então, essa dúvida persiste, mas o custo que a gente tem que olhar, ou o custo que dá uma noção real de qualidade de serviço, de efetividade na engorda, é o custo total que esse gado vai ter lá no final. E aí é o seguinte, quando você conhece a potência do trato que você está fornecendo, e esse trato acelera o ganho de peso, esse combustível que está entrando ali no animal, que está alimentando o animal, você consegue ter muitas informações importantes. E uma delas é conhecer o consumo diário, e é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Você que está aqui comigo agora, você que chegou agora, você sabe quanto que o seu gado come por dia? Quantos quilos que o seu gado come por dia? De matéria seca, hein? Não vamos falar em matéria original, não. Quantos quilos de matéria seca o seu gado come por dia? Por que é importante conhecer a quantidade de comida que os animais comem para ter lucro? Tem que saber a potência do trato ou da dieta em NDT. Isso daí é o quanto essa dieta é capaz, vamos dizer assim, vamos falar de uma forma bem cabocla assim. É o quanto você vai conseguir ter de ganho de peso com esse animal que está ingerindo essa alimentação, esse trato, com esse tanto de energia. Ou seja, o tanto de energia que esse trato tem é o que está entrando todo dia. Então, primeiro conhecer a potência do trato. Depois, quando você conhece a quantidade de comida que esse animal está comendo todo dia, você também vai conhecer o ganho de peso, ou a sua previsão de ganho de peso vai ficar muito mais afinada, muito mais precisa. Dietas fortes com pouca variação te dão previsão de ganho de peso. E aí você consegue saber o seguinte, duas coisas muito importantes. Consumo certo todo dia, o ganho de peso projetado, atingido. E aí você tem o consumo, o quanto que o animal comeu, vezes quanto custou cada quilo dessa comida, desse trato. Então você tem o custo diário, quanto custou por dia. Isso vai ajudar vocês a responder a pergunta anterior. Presta atenção. Você sabe quanto custou o trato, aí você sabe quantos quilos de trato o animal comeu, então você sabe quanto custou por dia. Mas meu amigo, minha amiga, você que está aqui hoje à noite, anota isso. Esse número tem que ser multiplicado pelo número de dias que esse animal levou para chegar até o abate, número de dias que ele foi tratado. E aí você tem o custo real da sua engorda. E muitas vezes o custo por dia é mais alto, mas lá no final, como a engorda é mais rápida, o custo final é menor. E aí, o animal ainda ganhou mais peso e mais rendimento de carcaça. E eu explico bastante sobre rendimento de carcaça para os meus alunos, porque rendimento de carcaça é o que no final bota o chin-chin no bolso. Sem rendimento de carcaça não tem dinheiro no bolso. É quase impossível ganhar dinheiro sem rendimento de carcaça. E isso, o coxo de sal no pasto não dá, ou dá menos, depende do pasto, é claro. Vamos falar muito mais sobre isso já já. Então, é muito mais fácil controlar isso quando você engorda no coxo. Aliás, esse nível de controle
você só consegue quando você engorda no coxo ou quando você tem um equipamento lá da Nova Zelândia que se chama Plate Meter, que em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, que é uma alta tecnologia para medir a produção de matéria seca por hectare num pasto. Não é o nosso assunto hoje, mas em breve a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso. Alta tecnologia para controlar também a engorda a pasto, porém é muito mais fácil quando está no coxo. Agora, falando de coxo, será que funciona mesmo? O que é necessário para ter lucro, para fazer funcionar a engorda com coxo de sal no pasto? Primeiro de tudo, saber usar o pasto. Porque muitas vezes, e você já ouviu muita gente falando isso aí, Marcelo, para ganhar dinheiro com boi no pasto tem que ser agricultor primeiro e depois pecuarista. Eu vou traduzir de uma forma mais simples, tem que saber como usar esse pasto. Porque se você deixar o boi comer o que ele quiser do pasto, ele só vai comer broto. Porque nem eu, nem você, nem ele somos bobos. Um bom manejo, vamos falar um pouquinho mais desse manejo, que se chama manejo rotacionado de pastagens, com um número de parcelas ou um número de piquetes que os animais vão rodar adequados para que o animal coma a parte do capim que eu quero que ele coma. Como é que eu sei isso? A altura de entrada, a altura de saída. Ele vai comer uma parte nutritiva, mas não vai sacrificar muito pasto para que a hora que eu voltar ele para esse pasto já tenha um tamanho bom e aí eu consigo sim produzir uma arroba barata a pasto. Mas para isso, meu amigo, minha amiga, tem que ter análise de solo, tem que ter adubação corretiva, tem que saber ler o pasto, tem que ter experiência e tem que ter uma turma que tope, que faça isso de uma forma muito legal. É possível, é realidade, hoje já é realidade, mas ainda assim, talvez você não tenha condições de aplicar. Então, para realmente fazer o coxo de sal, para funcionar, engordar com coxo de sal no pasto, tem que ter muito pasto, tem que ter pasto muito bom. E aí vem a próxima pergunta. Marcelo, mas essa ainda é a melhor saída? Se você tem uma fazenda muito grande com muito pasto, bom, a capacidade da fazenda, a capacidade de suporte da sua fazenda vai ser muito maior. E aí, meu amigo, aproveite o potencial da sua fazenda, aproveite a capacidade de suporte dela de uma forma racional, inteligente, até o momento que você consiga fazer toda a parte de cria e uma recria rápida no pasto, usar o pasto para a parte mais importante e ganhar muito mais dinheiro, dobrar, triplicar a sua taxa de desfrute, ou seja, o tanto de animais que você abate por ano, sabendo fazer uma engorda no coxo de uma forma controlada e usando o pasto com muita inteligência. Olha aí, o Plínio, adubação na hora certa. E manejo. Irrigação é um capítulo à parte, exato. Então, correção do solo, conhecida como análise de solo, muito importante mesmo, tem que fazer. Agora, por que é que na grande maioria das vezes engordar com sal, com coxo de sal no pasto não funciona? Porque quando a gente pensa naquele coxo de sal tradicional, aquela casinha, bonitinha, legal, curta, estreita, com aquele sal 65, 80, tem gente que ainda está no sal 40, tudo bem, já funcionou um dia, deixa o gado lá naquele pasto, e aí esse gado volta para trás na seca, daí na água, vai um pouquinho para frente, vai e volta, aí fica aquele É o efeito sanfona, meu amigo, que vai fazer com que o seu dinheiro fique parado. É como se ele estivesse rendendo, vai e volta. E esse gado demora. E aí talvez você até já use um mineral adensado, mas da mesma forma, nesse mesmo tipo de coxo. A hora que chegar lá no final, mesmo que o seu custo total seja menor, a conta só vai compensar se tiver um certo rendimento de carcaça. E aí eu te faço uma outra pergunta. Será que esse tempo todo que você perdeu esperando esse boi 4 anos, ou muito mais, ou um pouco menos? Será que esperar um boi todo esse tempo compensa ainda nos dias de hoje? Será que você consegue manter os custos da fazenda batendo animal a cada 3, 4 anos? Será que os bezerros que estão lá, por exemplo, você vai deixar na mão do marreteiro, que vai passar lá e vai pagar o que ele quiser desses bezerros, que você vai continuar sem faturar, achando que só aquele salzinho ali vai resolver? Eu gostaria de te alertar que e aliás, eu espero que todos vocês que estão aqui hoje não tenham esse pensamento, porque se você tiver, eu gostaria de te alertar que é uma hora excelente para mudar, para buscar informação, para buscar conhecimento. Se você olhar aí, já está vendo que na maioria das praças a arroba já está olhando lá para cima assim, ó. Então, passamos por uma fase difícil e daqui a 3, 4 anos, ou talvez daqui a 6, 7 anos, depende das coisas, aliás, mais, né? Daqui a 6, 7 anos, por exemplo, vai chegar um momento que talvez passemos por uma nova situação difícil. Ninguém sabe predizer ao certo, mas vamos passar por outras situações difíceis? É fato. Porém, tem como se preparar para isso. Deixar só o gado no pasto com esse sal não funciona. E tem uma outra coisa que é importantíssima e eu gostaria de trazer aqui porque é muito amarrado a esse conceito que a gente está falando hoje. Então, por exemplo, confinar no coxo, levando o pasto no coxo, ou seja, confinar com pasto no coxo funciona? Engordar os animais levando o pasto para o coxo funciona? Será que funciona hoje em dia? Vamos lá. Imagina então que você está só com aquela parte do conceito, que eu já disse aqui, a gente falou do conceito inteiro, mas você ainda está só naquela parte que olha o custo por dia. E olhando o custo por dia, tem uma boa capineira de capiaçu, às vezes até comprar uma silagem, sem fazer a conta do valor da matéria seca, pode parecer um bom negócio, que se fizer a conta da matéria seca, muda a história. Levou aquele capim para o coxo,
encheu a barriga do boi de capim, o boi parece que tá tudo bonito, a gente gosta de ver o boi comendo capim, é até prazeroso, porque o boi do pasto, a gente tá levando o pasto pro coxo, parece que tá tudo lindo, maravilhoso. Eu vejo muita gente querendo levar o pasto pro coxo, tratar com muito capim, muito silo. Agora, quanto esse boi vai ganhar de peso, que é a outra parte da conta que eu disse anteriormente já no programa hoje, nesse podcast, quanto tempo vai demorar para esse animal chegar no abate, quanto você vai gastar no total do confinamento. Só com fibra não funciona, só com pasto não funciona, a turma está dizendo aqui. Genética é importante, claro que a genética é importante, a gente sabe disso, mas todo boi tem um certo potencial de ganho. Não é porque o boi é um cruzado zebu holandês que o senhor vai ter preconceito com ele só porque ele não é uma cruza Angus, porque ele tem também um sangue zebu e um sangue europeu, certo? Não é só por causa disso que o senhor vai encher o coxo com capiaçu e achar que se fosse cruzamento industrial ia ser melhor. Não. Eu conheço e atendo gente que trabalha com gado cruzado com a mesma dieta, da mesma forma. É claro que ele não tem a mesma carne, o mesmo número de células de gordura de marmoreio, mas ele consegue entregar a eficiência que a genética dele determina. E em muitas regiões esse animal entra barato no confinamento. E aí vem a conta do lucro, que é a parte mais importante que a turma que ganha dinheiro começa fazendo, a conta do lucro. Então, trabalhar com muito capim no coxo leva a uma engorda mais lenta, porque o ganho de peso é mais baixo, fica mais barato por dia, lá no final pode não fechar a conta, e aí muitas vezes a arroba caiu mais ainda e você não vai vender esse gado, você está meio amarrado com esse gado, aí preso com ele, sem saber muito bem o que fazer, sem muito controle. E tem mais um detalhe, normalmente perder com sobra de comida é muito comum, a gente vê sobrando muito trato no coxo, perder dinheiro, sobrando trato, jogando trato fora. Bom, e aí, primeiro eu vou dizer o seguinte, o que os confinadores, que é a turma que engorda hoje, faz para ganhar velocidade? Porque quando a gente fala, Marcelo, engordar com sal, coxo de sal no pasto, funciona para engordar? Eu vou perguntar assim, uai, se for uma fazenda, um sítio de lazer, que você quer ver os boi bonitos no pasto e ir lá só para lazer, pode até funcionar. Mas eu tenho que falar de velocidade. Velocidade é o tempo que demora para esse animal ir para o abate e quantos giros você consegue fazer por ano. Então, os confinadores que hoje ganham dinheiro com engorda, eles começam fazendo a conta do lucro. E como é que é essa conta do lucro? Uai, pega algumas variáveis, preço de entrada, preço de saída, custo da dieta dia, que é o mais importante, ganho de peso desse animal, número de dias de coxo, custo total do confinamento. E nós vamos chegar no valor da arroba engordada, saber quanto custa para engordar uma arroba. Você que está aqui com a gente hoje, responde aqui, escreve aqui nos comentários. Você sabe quanto você precisa investir em reais para conseguir colocar uma arroba? Considera que o seu animal entrou com 50% de rendimento. Se você sabe fazer um trato forte, ele é um macho inteiro, anelorado, Nelore, vamos colocar um rendimento de carcaça médio de 54%. Você vai precisar desse número para fazer a conta. Então, quanto você investiu para levar esse animal, por exemplo, de 12 arrobas para 19 arrobas, para botar 7 arrobas nesse animal? Você sabe fazer essa conta? Qual que foi o valor da arroba engordada? Escreve aqui nos comentários para mim, sim ou não. A turma que faz essa conta, aliás, a turma que hoje ganha dinheiro com engorda no coxo, sabe fazer essa conta. E começa com essa conta. E sabe se vai ganhar dinheiro antes de comprar o animal, porque é muito importante. Tem animais que vão dar rentabilidade maior, menor. Tem situações que a rentabilidade não acontece. Você tem que saber o que não é fazer de qualquer jeito. Tem que fazer a conta certa, da forma certa. Então, meu amigo, quem está ganhando dinheiro com boi hoje, e eu vou dizer que tem gente aqui com a gente, nesta edição do podcast, tem confinador aqui com a gente, que vendeu boi a R$185 e ganhou mais de R$500 de lucro bruto por cabeça. Por quê? Existia uma gordura, porque existia eficiência na parte zootécnica e isso foi suficiente para garantir o lucro, mesmo nessa situação de arroba lá embaixo. Ganho de peso forte, fez o planejamento antes, conseguiu ter um ganho de peso maior do que o que foi planejado, inclusive porque teve um ganho de peso compensatório também, e ainda assim conseguiu ter um ganho de peso muito maior do que o que foi planejado e fechou com lucro no final. Então a gordura é a eficiência que a gente precisa ter, a gordura é a eficiência que esses confinadores têm, engordando dessa forma com um trato mais forte, ao invés de optar pelo sal no coxo. Sobre silagem, Marcelo, confinamento grande, boitel, usa silagem para engordar. Olha, qualquer confinamento, uma vez que você vai levar um animal para o coxo, você precisa adaptar esse animal. O volumoso é a ferramenta para adaptar esse animal. Daí para frente, existem métodos diferentes. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem usa silagem e é muito grande, tem uma equipe técnica que trabalha fixa no confinamento, que faz análise de matéria seca, análise bromatológica frequente, consegue controlar muito mais o fornecimento diário de NDT, o fornecimento diário de matéria seca, e isso é muito importante para chegar no resultado projetado. Mas ainda assim, eu já presenciei situações em confinamentos trabalhando com mais de 5.000 bois com desvios de ganho de peso em alguns lotes ou em vários lotes do mesmo ciclo,
justamente porque os alimentos que são mais úmidos, eles dificultam esse controle do fornecimento diário de energia, ou seja, o combustível, a gasolina às vezes fica um pouquinho mais fraca, porque os alimentos que são mais úmidos fermentam, perdem um pouco de energia durante o período de confinamento. Essa é a resposta. Aqui no canal a gente trabalha trazendo essa informação. E eu tenho também outras iniciativas, a gente tem um programa e lá dentro eu trabalho com dietas que são mais fáceis de serem entregues, dietas que são mais secas, que têm menos inclusão de silagem, para que o seu controle de fornecimento diário de energia e de matéria seca seja fácil. Isso te ajude a chegar no resultado que você projetou usando uma ferramenta que a gente tem para fazer essa conta do lucro, ok? Agora, se você que está aqui com a gente hoje, você tem dificuldade em fazer essa conta, em saber como realmente investir para chegar no lucro, aproveita, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, manda um direct para a gente. Se você conhece alguém que tem dificuldade, que está passando por essa situação, se você conhece alguém que realmente precisa de uma forma melhor para botar a receita da fazenda, de uma forma melhor para ter rentabilidade na fazenda, compartilhe esse vídeo com ele, porque eu ajudo você, você ajuda ele e a gente junto se ajuda muito mais. Junto a gente fica mais forte. A turma da pecuária junta fica mais forte. Se você olhar aí, você vai ver que até tiveram uns movimentos aí bacana e a @ respondeu. E a gente já sabe que tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores. Então, se você conhece alguém que está passando por dificuldade, que não sabe a melhor forma para ganhar dinheiro, não sabe a melhor nutrição, tem dificuldade, compartilha esse vídeo com ele também, faz a sua parte e juntos a gente consegue ajudar o nosso país, ok? E aí talvez você já tenha ouvido falar assim, Marcelo, mas do jeito que está hoje, do jeito que está baixa arroba, do jeito que caiu essa arroba, olha, não compensa mais de jeito nenhum, Marcelo, não vai dar certo engordar. Eu vou te dizer exatamente o contrário hoje e você leva essa informação para mais pessoas, porque é justamente nesse momento que a arroba está mais baixa que quem é investidor entra na operação, porque está começando a querer subir. Então, veja, quando está lá em cima, 2021, arroba 345, 350, cuidado. Sinal vermelho, preço muito alto, mercado cheio de bezerro, todo mundo quer entrar, cuidado. É exatamente o contrário que a gente orienta quem trabalha com a gente, trabalhar com inteligência olhando os indicadores de mercado, ok? Então, resumindo, hoje eu falei aqui no programa da diferença entre simplesmente deixar um animal lá que vai botando peso no animal e terminar um animal, ser capaz de levar esse animal até o corte. Eu falei sobre os objetivos de cada propriedade, objetivos diferentes que te fazem refletir a maneira certa para você chegar, para você alcançar esses objetivos. Eu falei também sobre o que mudou na pecuária de corte nesses últimos anos, como a pecuária evoluiu, o que funcionava antes não funciona mais hoje. Falei dos grandes desafios de quem ainda acredita que é possível terminar um animal com rendimento de carcaça usando coxo de sal no pasto. Falei de algumas situações que são exceção, com manejo rotacional e tecnologia de pastagem. E falei, finalmente, que engordar certo no coxo significa saber quanto você tem de energia naquela comida, quanto aquela comida é capaz de levar aquele animal que você tem aí, o ganho de peso que ele vai ter de acordo com aquele trato, conhecendo as informações de quanto você investe por dia, quantos dias você vai ter de coxo, você sabe o custo final desse confinamento e essa é a conta certa que os confinadores com lucro têm feito hoje em dia, mesmo com a arroba de R$185. E o que eu vou dizer agora é um convite para você que gosta de boi, você que está cansado aí de vender animal mais novo na mão de marreteiro, para você que já penou bastante com várias modalidades de engorda diferentes, para você que quer ficar na pecuária. Fique atento, meu amigo, porque de hoje até 2 anos, 3 anos, vai ter uma virada importante de valores e você pode aproveitar isso.